Oi, assisti Eternos e é bem chato. Olha, eu queria dizer que eu fui pra assistir esse filme com a melhor das intenções. Eu adoro os filmes da Marvel, gosto muito e... Mas nossa, mãe, que filme embolado, sem ritmo. Demora, é longo. Já queria avisar que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu o filme, corre desse vídeo e volta pra assistir quando você tiver visto o filme. Vou começar falando sobre as coisas que eu gostei desse filme. Não foram muitas, então não vai tomar muito tempo do vídeo. Pra começar, o filme é bem bonito, ele é bem filmado. Diferente dos outros filmes da Marvel aqui, ele te traz os cenários bem reais, você percebe que eles estão no local real realmente. Diferente de outros filmes como, por exemplo, Guerra Civil, te distrai um pouco toda aquela luta do aeroporto ali, que você percebe que nada daquilo ali é real, né? Nada daquilo existe. Essa é uma parte interessante do filme, é bem filmado nesse sentido. A diretora ela consegue te mostrar esses locais super abertos, consegue te mostrar que realmente eles estão naquele local, tem muita coisa de luz aqui, composição. Foi só o que eu gostei do filme. Agora vamos para as coisas que eu não gostei. Para começar, os personagens eles não têm nenhum tipo de personalidade, não tem. A personagem principal, a Cersei, ela tem poucos traços de personalidade dela. Tem outros personagens que são muito mais carismáticos e muito mais interessantes do que a própria Cersei. Ela é uma personagem completamente passiva sobre tudo que está acontecendo. Ela não toma a posição de liderança em momento algum do filme. Porque a história do filme, agora vem os spoilers. Basicamente é o seguinte, os Eternos estão aqui na Terra desde sempre e eles foram enviados aqui para a Terra para, de alguma forma, ajudar a humanidade a evoluir. Tanto que o personagem do Phastos, que é um dos personagens mais legais desse filme, inclusive, é o cara da tecnologia. Então ele ajuda ali criando novas tecnologias para a humanidade, para ajudar a humanidade a evoluir. Mas como o ser humano é praga, bicho ruim, eles em algum momento eles usam todas aquelas tecnologias ali para coisas ruins. Então eles criam armas de fogo, eles criam a bomba atômica. Tem uma cena bem forte, bem chocante ali, que se passaria em Hiroshima. Basicamente esse é o primeiro plot do filme. Até que no meio do filme você descobre que na verdade eles não estão aqui para isso. Eles estão aqui simplesmente para estimular a população da Terra a crescer. Eles ajudando a população a evoluir, a população vai se desenvolver. Se desenvolvendo, novas cidades surgindo, mais pessoas surgem no planeta. E a ideia aqui é que eles foram mandados por esse celestial para que eles conseguissem fazer o máximo de pessoas possíveis surgirem no planeta através dessas ajudas que eles davam para a população humana. Porque em um determinado momento, quando alcançasse um número de pessoas que esse celestial precisava, mandaria para a Terra um embrião de um novo celestial. E esse celestial só conseguiria surgir, crescer, se desenvolver a partir da energia das pessoas desse planeta, sugando a energia das pessoas e do próprio planeta. Então, basicamente, eles estão aqui para cultivar humanos para esse celestial novo conseguir se desenvolver. A gente descobre isso mais ou menos com, 1h30 de filme. O filme demora muito para engrenar, muita coisa. Eles estão ali em todos aqueles locais diferentes e tal, da história da própria humanidade, como se eles sempre estivessem aqui. É o que a Marvel tenta te falar aqui, que eles sempre estiveram aqui, mas eles não usam esses momentos para realmente desenvolver uma química, uma interação maior entre os próprios personagens. De todos os personagens que nós temos aqui, o Phastos talvez seja o que eu mais gostei, porque ele realmente tem uma história dentro do filme. Tena, ela tem um subplot ali que basicamente ela deveria ser a segunda Eterna mais forte, né, depois do Ikaris, que é esse cara que é quase um Superman, mas enfim, nós vamos falar dele depois. E ela deveria ser essa personagem que é a segunda mais forte ali, que ela é a deusa da guerra, ela é técnica em combate, ela cria essas armas ali de luz, de energia para poder lutar, e ela é perita nisso. Só que em algum momento ela desenvolve uma espécie de doença, não é explicada de onde vem, que ela entra num transe, ela fica com os olhos brancos e ela começa a atacar os próprios Eternos, falando algumas coisas ali desconexas, sem sentido, sabe? É quase uma referência ao que seria uma espécie de Alzheimer, no sentido dela esquecer quem ela é, esquecer as coisas, esquecer as pessoas próximas a ela, sabe? Ela tem isso durante o filme inteiro, sabe? Então ela basicamente não faz parte do filme. Ela serve para fazer uma coisa lá no final que sinceramente não faria diferença se ela não fizesse no filme. O personagem do Ikaris, ele deveria ser esse cara que ele é o Superman, ele tem os poderes, ele voa, ele é super forte, ele tem visão laser. Ele deveria ser esse cara quase como um soldado perfeito, que segue ordens, sacou? Essa é a missão dele aqui no filme, seguir ordens. A Jaque é a líder dos Eternos, que ela basicamente tem o poder de se curar e ela consegue entrar em contato com esse celestial que enviou eles pra lá. Então ela é como se fosse a porta-voz desse celestial pros outros Eternos. Ela fala basicamente o que eles têm que fazer e eles obedecem. Só que em um determinado momento a gente descobre no filme que por algum motivo, que também
não é desenvolvido porque não mostra ela tendo interações de verdade com humanos, gostar de alguém, ou de se apaixonar, ou de criar raízes aqui, não. Simplesmente ela decide, foda-se, vamos mudar o plano. Ela desde sempre sabia que os Eternos estavam ali para a missão de cultivar os humanos para esse Celestial nascer. Ela sabia disso, ela era a única que sabia disso. Só que em um determinado momento ela simplesmente fala, não. A questão é que a gente entende depois nesse filme que eles já fizeram isso em vários e vários e vários outros planetas. Isso é dito pelo próprio Celestial a eles. Então, assim, de todos os vários e vários planetas que eles já fizeram isso, que eles cultivaram humanos durante bilhões e bilhões de anos, depois destruíram o planeta e foram embora, esse foi o primeiro planeta que ela realmente se interessou em defender, sabe? E aí ela conta isso pro Ikaris. E o Ikaris, como ele é esse soldado perfeito que segue ordens, ele tem uma devoção quase que divina pelos Celestiais, simplesmente mata a Jaque. E deixa o corpo dela ali, aparente, pra como se fosse um deviante que tivesse matado eles. Então, na verdade, assim, os deviantes não têm função no filme nenhuma. Deviantes são esses bichos animalescos ali, que eles não têm personalidade, porque eles não falam, eles não, sabe, eles não interagem, eles simplesmente atacam, tomam porrada, volta, ataca, um morre, outro volta, ataca, tá? Até porque eles não são vilões principais da história, lá no final. Ele deixa o corpo da Jaque ali, pros outros Eternos acharem e pensarem que isso foi obra dos deviantes, porque isso distrairia os Eternos enquanto o corpo lá do Celestial tá sendo desenvolvido aqui na Terra, quer seguir o plano do Celestial, mas ele acha que se os outros Eternos souberem do plano, eles vão tentar impedir. Burro. Que é dito pra gente que os Eternos se separaram, tipo assim, eles nem se gostam tanto, entendeu? Nem são uma família unida. Então, tipo assim, se ele passasse o tempo que faltava pro Celestial lá despertar, tomando umas, entendeu? Indo pro baile, tubo de lança, mano, foda-se, não ia fazer diferença, porque eles não iam se juntar, trocam zap, eles nem se gostam. Então, depois que a Jaque morre, a Cersei se torna ali a protagonista e a líder dos Eternos. Ela recebe esse orbe que sai do corpo da Jaque e entra nela. Não tô inventando isso, tá? Parece que eu tô inventando, mas não tô inventando. Esse orbe entra no corpo da Cersei e agora ela seria a porta-voz, porque esse orbe faz com que ela consiga ter contato com os Celestiais. Quando ela entra em contato com o Celestial pela primeira vez, o Celestial passa a visão pra ela. Então, assim, o plano do Ikaris não serviu pra absolutamente nada. Porque quando ela entra em contato a primeira vez com o Celestial fala: então, gatinha, tá ligado aquele plano que eu te falei? Não é bem assim, não, sacou? A gente vai explodir geral, junta tuas coisas aí e já fez tua mala. Porque... E ela fica... não pode ser. Por que mataram a mulher? Então não tem aquele negócio da revelação dela de repente descobrir de alguma forma. Não. É contado a ela e aí começa, realmente o filme começa a andar. Isso com 2 horas de filme, tá? Mais ou menos. Lembrando que ela não sabe que o Ikaris que matou a Jaque. Decidem, vamos nos juntar novamente para tentar impedir isso de alguma forma. Porque até então é dito para nós que cada Eterno foi para um lugar diferente do mundo, eles simplesmente se separaram como grupo e eles estão vivendo suas próprias vidas por aí. Teoricamente, todos eles teriam um motivo para querer que a Terra continuasse. É de se esperar que eles tenham criado algum tipo de raiz aqui, para gostar do planeta. Não. Ledo engano. De todos os Eternos, os únicos personagens que eles se preocupam realmente em desenvolver é a própria Cersei, o Phastos, como eu disse, o próprio Ikaris. E só. O personagem lá do Jon Snow, ele aparece meia hora no início do filme e meia hora no final do filme. E na cena pós-crédito, nada além disso. Ele não serve para a história do filme. Uma das primeiras cenas do filme mostra pra gente que a Cersei, ela namora o Jon Snow. E ele tá querendo morar com ela. Só que ela nega ali porque ela é uma pessoa diferente. Ela não quer e tal. E ela cuida desse outro Eterno que é a Duende. Lá eles chamam de Sprite. É melhor que teria sido chamado de Sprite. Acho que não chamou por causa do refrigerante, né? Mas enfim. Ela é uma Eterna que ela tem um corpo de criança. Ela é uma criança, sacou? Mas ela tem bilhões de anos assim como os outros. O negócio da Sprite é que ela não queria ser uma criança simplesmente pra poder ter a vida pessoal dela, porque afinal de contas ela é uma Eterna, ela nunca cresce. E aí eu pensei que a motivação da Cersei pra proteger o planeta fosse esse amor que ela teria pelo Jon Snow, tipo assim, pô, eu gosto desse cara, o planeta morrer, ele vai morrer, a família vai morrer, todo mundo vai morrer e, sabe, eu quero salvar de alguma forma. Mas não, a partir do momento que deu ali 31 minutos e o Jon Snow desaparece do filme, ela volta a se apaixonar pelo Ikaris. Então, assim, uma coisa bem bizarra também é que essa personagem que eu disse pra vocês, a Duende, todo o plot dela é apaixonada pelo Ikaris. Só que ela é uma criança. É um amor
físico que ela tem por ele. Não é um amor de irmão. E é bem bizarro porque ela é uma criança e ele é um cara. E o Ikaris foi casado com a Cersei durante 5 milhões de anos, é o que eles falam. Então, além de mau caráter, tá larica, porque a mina mora com ela, tá ligado? Segue o baile. A Cersei começa a juntar os Eternos, cada um tá em locais diferentes do mundo, como eu disse pra vocês. O filme não se importa em desenvolver, assim, motivo pra eles quererem que o planeta continue, porque, como eu disse, poucos personagens deles têm personalidade de fato. O personagem do Kingo é péssimo, simplesmente não tem função na história, tá? Ele é um Eterno que ele tem o poder de disparar laser com os dedos. E assim, ele não tem função na história, porque ele deveria ser o alívio cômico, porque ele é o cara que faz piada, sabe? E ele, por ter essa aparência, né, como se fosse indiano, né, já que eles são criados, ele foi criado dessa forma, ele tá lá na Índia e ele se torna um grande astro ali de Bollywood, enfim. E aí quando a Cersei recruta ele, fala, pô, a verdade é essa, vamos salvar o planeta. Ele vai e leva o mordomo, e o mordomo fica filmando eles. Tipo assim, vocês não deveriam ser segredo, família? Por que vocês estão filmando? O que tá acontecendo? E eles usam os poderes na frente do mordomo, e o mordomo fala, legal, vocês têm poderes. Não era, caralho, vocês estão há 5 bilhões de anos escondidos e hoje tá liberado. As piadas são chatas. Não condiz com o filme, porque o filme tenta ser esse épico, tem aquela música grandiosa, estilo Nola. Piada. E é sem graça, é chato e demora. E esse personagem do Kingo, ele é tão sem relevância pra história que ele nem participa do clímax. Pouco antes do clímax, ele fala, família, minha visão é outra, vou embora. Ele tá lá ou não tá? O personagem do Gilgamesh foi um dos que eu gostei também. Ele tem uma relação com a Angelina Jolie ali, que não fica explícito pra gente se realmente é uma relação fraternal, porque como eu disse, ela tem essa doença. Então ele se oferece pra poder cuidar dela. E ele fica todo esse tempo cuidando dela, né? E o poder dele é que basicamente ele consegue passar essa energia que eles têm pra qualquer parte do corpo e ele fica forte nessa parte. Então ele consegue dar um soco forte quando a mão dele tá brilhando, entendeu? Ele abre mão da própria vida pra cuidar dela, sabe? Mas, assim, também não é tão bem desenvolvido porque, como eu disse, a doença dela não é explicada, sabe? E assim, por mais que ele seja um personagem carismático, ele morre. Eles cortam ele do filme. Então só aí já foram 2 minorias, tá? O personagem ali do Druig, que é um pau no cu babaca, ele vê que os humanos estão usando toda a tecnologia, todos os avanços que os Eternos estão trazendo para a humanidade para se matar, porque gente humana é gente ruim, e ele tem um poder de controlar mentes. Mas assim, é bizarro o poder dele, tá? O poder dele controla qualquer pessoa em qualquer lugar. É bizarro. Ele é super, super poderoso. Ele talvez seja o mais forte de todos ali, né? Mas enfim. E quando ele percebe isso, ele simplesmente fala, não, vou controlar a mente dessas galeras aqui, não vou deixar eles se matarem mais. Faz sentido isso? Não é uma parada meio ditatorial, sabe? Meio, não, agora eu vou controlar a sua mente e você não vai mais bater no seu coleguinha. Tanto é que ele não concorda em fazer esse lance de salvar o planeta, porque ele quer mesmo que o planeta foda, se exploda, entendeu? Basicamente é isso. Porque ele acha a gente humana, a gente ruim, porque eles se matam o tempo inteiro. E a verdade é essa mesmo. Makari, que seria a velocista, basicamente ela é o Flash, ela é super rápida. E é isso. E é essa atriz surda. E ela se comunica em linguagem de sinais e tal. Então, isso é bem legal até. Ela também não tem personalidade, tá? Ela é uma das que simplesmente fala, ela foi embora. E foi embora pra onde não importa, e fazer o que não importa. Ela conheceu alguém, não importa. Ela tá namorando, não importa. A hora que o filme lembra dela, o filme fala, opa, tem essa personagem aqui. Aí ela aparece do nada. E aí ela se junta sem questionar, sem perguntar, e acabou. Enfim, e um dos últimos que eles chamam de volta é o Fastos, que é esse personagem que eu disse pra vocês que é o meu favorito, tá? Ele é um personagem homossexual, ele tem um marido e tem um filho. Ele foi um dos únicos que o filme realmente demonstrou que criou raízes aqui, sabe? Que, assim, tem um motivo pra querer salvar o planeta. Ao contrário disso, ele nega, ele fala, não, eu não quero salvar o planeta, eu vou cuidar do meu marido e filho. Pô, negão, se o planeta explodir, tua família vai morrer, tu tá ligado nisso? Porque você não morre, mas eles vão morrer, então... Aí o marido dele vai lá e fala pra ele, não, vai lá, ajuda ele, salva o planeta e tal, não sei o que. Aí ele decide ir. Então, tipo assim... Agora falando um pouco sobre os deviantes, tá? Os deviantes, como eu disse, eles não têm personalidade nenhuma, eles são só esses animais que atacam. E como eles foram plantados ali pelo Ikaris pra parecer que eles mataram a Jaque, os Eternos passam um bom tempo do filme combatendo eles como se eles fossem o vilão principal do filme. Não são. Por algum motivo, que também não é explicado porque simplesmente acontece. Eles dizem que isso nunca aconteceu em momento algum da história em nenhum dos outros planetas. Mas dessa vez está acontecendo e o filme não se preocupa em explicar por quê. Os deviantes desenvolveram um poder de absorver as
as habilidades dos Eternos. Toda vez que eles absorvem a habilidade de um, eles se tornam um pouco mais humanos. Aí eles conseguem falar, tomam uma postura, aquele corpo animalesco se torna um corpo um pouco mais humanoide, por assim dizer. Então eles ficam, se era um bicho com 4 patas, eles ficam com 2 patas e ficam em pé, eretos e tal. E essa é a forma que eles têm de matar os Eternos, assim que eles matam o Gilgamesh. Eles absorvem esse poder do Gilgamesh. E aí a gente é introduzido ao personagem do Crow. O Crow é um deviante que ele absorveu o poder do Gilgamesh. Lembra que eu falei que o Gilgamesh era um dos meus favoritos e mataram ele? Foi o Crow que matou. Crow eu tô dizendo porque eu conheço dos quadrinhos, tá? Porque em nenhum momento o filme se preocupa em dizer o nome. Oi, eu sou o Crow. Basicamente, o plano deles é o seguinte. Eles vão, de alguma forma, tentar juntar todos os poderes dele para tentar colocar o Celestial que está nascendo ali nesse planeta para dormir. Então eles não querem matar o Celestial, eles querem simplesmente colocar ele no estado de hibernação, ele não consumir o planeta. Esse é o plano deles. E o Phastos tem que criar algum aparato que consiga unir todos os poderes dele, já que eles não conseguem fazer isso sozinhos. Nesse momento, o Ikaris simplesmente resolve falar, gente, eu sou o vilão do filme. E aí ele conta pra todo mundo, fala, então, eu matei a Jaque porque eu sigo as orientações do professor e ele mandou a gente conseguir 3 pontos fora de casa. Matei ela mesmo, foda-se. É isso, família. Eu vou lá pro outro lado, a hora que vocês quiserem me combater, vocês me combatem aí. Sabe, não tem uma grande revelação, ele simplesmente conta. Assim como o Celestial conta pra Cersei, então, vocês foram criados por mim, vocês são quase uns robôs, porque da mesma forma que eu criei vocês, eu criei outros milhões de vocês que estão por aí fazendo a mesma coisa em outros planetas. O Ikaris fala a mesma coisa. Então, família, fui eu que matei a Jaque e basicamente é isso, isso e isso. E aí começa o clímax do filme. Nessa hora que eles estão todos numa sala ali, o Kingo fala, família, pra mim não dá, não vou lutar contra vocês, morreu, foda-se, vou embora. Sai do filme. Ele é um Eterno que não participa do final do filme. A Angelina Jolie miraculosamente se recupera da doença que ela tinha e ela consegue de fato lutar. Também não dizem como, nem quando, nem onde, nem porquê. Simplesmente em um momento lá ela fala, eu me lembro. E lembrou e foda-se. Eles ficam ali pra discutir o que eles vão fazer nessa hora que o Klingo vai embora. Aí a Duende, que era essa personagem que lembra da problemática dela ser uma criança apaixonada pelo Ikaris, ela fala, pô, vou lá com ele. E trai eles, assim, do nada. Do nada. Ela dá uma razão muito besta ali, tipo, no sentido de quando esse planeta explodir, o Celestial vai mandar a gente pra outro planeta pra fazer a mesma coisa, pra cultivar humanos. E aí eu vou pedir pra ele mudar o meu corpo e me colocar no corpo de fato de uma mulher pra eu conseguir ter uma relação amorosa com alguém e tal, não sei o quê. Só que já é dito pra eles que toda vez que eles explodem o planeta e saem do planeta, não vão ter memória de nada daquilo, porque ela não vai conseguir lembrar de nada. Ela vai começar a história de novo no corpo de criança de novo, em outro lugar. E aí começa a batalha final. É besta, sabe? É besta, porque ao mesmo tempo em que eles têm que combater o Ikaris para poder chegar perto do Celestial para conseguirem ativar esse poder único, juntar os poderes deles numa pessoa só. E a Cersei, ela é uma personagem tão fraca, sabe, em personalidade, que mesmo ela sendo a protagonista do filme, não é ela que toma a iniciativa de falar, não, joga o poder em mim que a mãe garante. Ela fala, não, eu acho que eu não consigo. Aí o Druig, que é esse cara super poderoso, professor Xavier, ele fala, não, deixa comigo. Aí pai tá um. Só que em um determinado momento eles chegam lá, o Druig toma uma porrada de Ismaia, aí a Cersei tem que assumir o protagonismo de fato. Em verdade seja dita, não acho que seria um filme fácil de ser feito por apresentar tantos personagens, mas ao mesmo tempo eu não acho que precisaria ter tantos personagens. O personagem do Klingo não tem razão pra estar ali, além de fazer piada. O personagem da Makari, talvez ela tenha uma das cenas de luta mais legais do filme, tá? Que é ela lutando contra o Ikaris. Bem estilo Flash ali. Ela bate daqui, bate de lá. Quase um combo de arcade, tá ligado? Ela bate, joga ele na parede, o caralho. Mas assim, personalidade ela não tem, então não precisava estar ali também. A Cersei é péssima como protagonista, porque ela é fraca, porque ela hesita demais, porque ela não toma iniciativa, porque ela não toma o protagonismo, porque ela não tem expressão, porque ela não tem química com o Ikaris pra mostrar que ela tá apaixonada e tá sofrendo por ter que combater ele, não. Ela tem a mesma expressão do início ao fim do filme. O Phastos em algum momento consegue prender ele fica preso. Aí a partir do momento que ele fica preso, o poder do super-homem dele acabou, porque ele não consegue levantar mais. O Crow aparece do nada, simplesmente do nada, e começa a lutar com a Angelina Jolie, que seria essa super lutadora que é a única que poderia de fato ajudar ele contra o Ikaris. Eles tiram ela dessa cena principal e jogam ela pra lutar ali com o Crow. O Crow é um personagem puta importante nos quadrinhos. E a partir do momento que ele começa a lutar com a Angelina Jolie, ele prende ela. Eu falei, pô, será que ela vai morrer? Ela arranca a cabeça dele. Era o deviante que evoluiu, era o deviante que deu poder a outros deviantes, era o deviante que falava, era o deviante humano, era o deviante que perdeu a cabeça e morreu.
E aí, assim como ele morre e sai do filme, a Angelina Jolie não participa mais da história. Quando eles chegam lá perto do Celestial que tá nascendo, né? De fato, ele já tá nascendo, ele já tá com a cara pra fora ali, quase com a mão pra fora, assim e tal. A Cersei toma o protagonismo, e aí ela, juntando o poder de todo mundo ali, ela consegue transformar o Celestial em gelo. Então, basicamente é assim que eles colocam o Celestial ali pra dormir. Então ele não morre, ele vira gelo. Ela tem o poder de transmutação, tipo o Fullmetal Alchemist. Então ela transmuta o corpo do Celestial em um corpo de gelo, feito de gelo. Então não é que ele tá congelado, ele vira gelo. E acaba o filme. Nesse momento que o Celestial ali é congelado, o Ikaris convenientemente se solta do que o Phastos prendeu ele e resolve se matar. Ele voa na direção do sol e nunca mais é visto. Sumiu. E aí, mais uma vez, os Eternos se separam. A Angelina Jolie, a Makkari e o Druig entram naquela nave Kit Kat deles e vão embora. Eles te dizem que eles vão procurar outros Eternos, porque, como eu disse, esse Celestial criou vários Eternos. Eles são só mais um em meio à multidão. Vários Eternos que estão por aí em outras galáxias, outros planetas, fazendo a mesma coisa, cultivando humanos para... Eles entram no Kit Kat e vão embora e falam que vão encontrar outros Celestiais para tentar libertar eles dessa prisão que eles estão, né? De certa forma. O Phastos volta para a família. A Cersei e a Duende voltam a ser amigas, tipo assim, foda-se que me traiu, tamo junto de volta, galera. A Cersei, por algum motivo, agora ela desenvolve esse poder que ela consegue transmutar coisas vivas, porque é dito lá no início do filme que ela só consegue transformar coisas inanimadas, transmutar coisas inanimadas. Então ela consegue transmutar um controle de televisão numa borboleta, mas ela não consegue transmutar um cachorro num papagaio, entendeu? Opa, poder novo. E ela transforma a Duende num ser humano, ou seja, ela deixa de ser um eterno, passa a ser um ser humano, ou seja, ela com o tempo, assim como o ser humano normal, ela vai crescer, vai se desenvolver, vai sair daquele corpo de criança que era o desejo dela. Ok. Aí nos últimos 10 minutos de filme é quando o Jon Snow volta, porque aí a Cersei aceita ir morar com o Jon Snow, né? Aí o Jon Snow fala pra ela, eu também tenho uma coisa pra te contar e tal, não sei o que, um segredo e tal, mas isso é dito lá na cena pós-crédito. Então assim, pra resumir, o filme como um todo é muito longo, sei lá, tem quase 3 horas, mas parece que tem 4. Ele é bem bonito, bem filmado, luz, composição, enquadramento e foto e o caralho, não passa disso. Novela, pastelão, porque um gosta de um, mas o outro gosta dela, mas a criança gosta do cara, mas o cara gosta da mulher. Mas a mulher gosta dele e gosta do Jon Snow. Mas ao mesmo tempo ela tem que salvar o planeta. Ele não quer que salve o planeta. Eles viram inimigos, mesmo se gostando. É Marimar, vira Maria do Bairro. E aí agora vamos para as duas cenas pós-crédito. Tem duas, tá? Uma no meio dos créditos e uma realmente no final, quando acaba tudo. A cena do meio dos créditos é interessante. Ela mostra lá, como eu disse, Tena, o Druig e a Makkari na nave Kit Kat deles, e de repente aparece Pip, o Troll. O Troll é um personagem ali que tem a ver ali com a mitologia do Thor, do Adam Warlock, enfim, um personagem cósmico, do lado cósmico da Marvel. E ele aparece ali na nave deles do nada e começa a apresentar uma pessoa, e você não sabe quem é, até que ele fala o irmão de Thanos, como provavelmente você já viu aí pelos spoilers se você tá no Twitter, é interpretado pelo Harry Styles. Eros também é um Eterno, tanto é que ele tá com o mesmo orbe da Jaque tinha, e que a Cersei herda da Jaque, que é o orbe que permite com que ele fale com o Celestial. Então ele fala, ó, vim aqui pra ajudar vocês, vamos liberar a galera aí. Essa é a primeira cena. A segunda cena mostra o Jon Snow, ele tá na casa dele, e aí você entende que o personagem do Jon Snow é o Cavaleiro Negro, que também é um personagem da Marvel dos quadrinhos, tá? Que foi introduzido aqui porcamente, mas que ele vai participar de outra coisa no final. Ele tá ali, ele descobre ali um artefato, uma mesa ali na casa da família dele, que quando ele abre tem essa espada, e quando ele vai tocar na espada ele sente que tem um poder ali, uma coisa diferente, e ele escuta uma voz. A gente não vê quem é, mas a voz é do Mahershala Ali, que é o cara que vai fazer o Blade, puta ator. De alguma forma, o Blade e o Cavaleiro Negro estarão conectados nos próximos filmes da Marvel. Então, assim, melhores coisas do filme. O filme é bonito, as cenas são bonitas, e as duas cenas pós-crédito. Lado negativo do filme, um dos personagens que é explorado, que é o Gilgamesh, morre. A Angelina Jolie mal faz parte do filme. O Kingo só faz piada e piadas chatas, não tem função na história. A Makkari é até interessante, visualmente o poder dela talvez seja o mais legal que é mostrado no filme. Corre, realmente ela é muito poderosa, porque tem uma hora que ela roda o planeta inteiro, tipo assim, 10 segundos, e é um bagulho bizarro, mas também não tem personalidade suficiente pra... Caris é esse cara meio Capitã Marvel, meio Capitão América, né, meio burro. Ele é super poderoso, mas ele é um soldado, então ele vai seguir as ordens, mesmo que ele tenha que ir contra todo mundo e matar os que estão com ele.
A Cersei é chata, protagonista chata. Eu nem culpo tanta atriz não, sabe? Eu acho que realmente o roteiro é bem fraco. E é isso. De 0 a 10, 4.